Boa noite, meus amigos, minhas amigas, irmãos da Seara Espírita aqui do Ceará e de todo o Brasil. É com muita alegria que estamos aqui para mais um programa Espiritismo em Pauta, que já está há 3 anos compartilhando conhecimento, compartilhando lições em torno da doutrina espírita. Hoje nós vamos ter um dia muito especial, onde nós vamos ter o nosso querido irmão de BH, né, de Minas Gerais, o Marcelo Orsini, que vai nos trazer um tema muito, muito interessante: vida e sexo, a abordagem no plano espiritual. Eu gostaria de convidar aqui para compartilhar o espaço comigo o próprio Marcelo, o Jorge Fonteles e o Jean, que está sempre conosco, nos dando todo o apoio que necessitamos. Boa noite, meus queridos. Cumprimente o público, por favor. Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs do campo material, do campo espiritual. Nos sentimos honrados com o convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer é nosso, Marcelo. Jorginho. Para nós é um reconforto espiritual, até porque é uma sexta-feira e nós temos uma oportunidade de refletir em torno da próxima semana. Então, o Espiritismo em Pauta sempre é uma bênção, onde nos propicia uma reflexão, principalmente o tema da noite de hoje, que parece ser bastante cativante e envolvente, principalmente o que o nosso expositor tem uma bagagem significativa. Jean. Boa noite, Fernando, Jorge, Marcelo e a todo mundo que nos acompanha. É sempre uma alegria grande estar aqui nesse espaço de aprendizado, né? E a gente também tem certeza que mais uma vez nessa noite a gente será muito abençoado com as palavras inspiradas do Marcelo. Pois bem, meus amigos, o Marcelo é colaborador, trabalhador espírita, né? Como nós dizemos, voluntário espírita também, evidentemente, da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, lá em BH. E também tem algumas obras literárias que eu posso destacar. Uma obra que me chamou bastante atenção, O Cristo em Mim. Eu quero conhecer essa obra, quero ver esse Cristo que habita em mim, que certamente habita em todos nós. Mas tem outros tantos livros, é um escritor espírita dedicado, que está sempre buscando, através do conhecimento da doutrina espírita, divulgar o espiritismo e compartilhar conhecimentos adquiridos em sua vida. Mas também é colaborador da Web Rádio Espírita BH e tem o seu próprio canal, né, onde ele divulga o seu trabalho, que tem mais de 400 vídeos divulgados, enfim. O Marcelo é um sagaz, um dedicado estudante do Espiritismo e que busca, através deste conhecimento, se transformar, se melhorar, assim como todos nós, e eu espero que hoje ele traga grandes ensinamentos para nós, que eu não tenho dúvida em afirmar isso, que vai nos tirar algumas dúvidas sobre esse conceito do sexo no plano espiritual, se é que existe e de que forma isso acontece, enfim. As pessoas devem estar bastante intrigadas. Vida e sexo, a abordagem no plano espiritual. Marcelo, a tela é sua. Que Jesus te ilumine e os bons espíritos te inspirem nessa noite de luz. Muito obrigado. Agradecemos as considerações a nosso respeito e temos certeza de que esse tema vai ser do agrado de todos nós que desejamos evoluir, crescer, desejamos que o progresso faça parte da pauta de nossas vidas. Como qualquer recurso colocado por Deus à disposição do homem, o tema sexo, ele pode ser utilizado como um trampolim para a sublimação do espírito, mas pode também ser uma armadilha para a sua degradação. A vida na matéria apresenta umas ciladas que nós podemos identificar e evitar, a fim de que a nossa caminhada evolutiva não sofra atrasos, não sofra interrupções desnecessárias. Isso será possível com estudo, com entendimento, mas aliados ao esforço transformativo do nosso íntimo, para que essas ações sejam ao mesmo tempo escudo que nos proteja e degrau para a nossa ascensão espiritual.
Particularmente, devemos esclarecer que nós não temos nenhum tipo de formação acadêmica em psicologia, psiquiatria, sociologia, sexologia. Mesmo assim, a doutrina dos espíritos, ela nos viabiliza acesso a ensinamentos preciosos, originados dos espíritos superiores, os quais nós gostaríamos de apresentar, mesmo que resumidamente, para o cumprimento dos objetivos desse nosso estudo. E nós vamos pegar emprestado aqui alguns conceitos que encontramos no livro Sexualidade, da Animalidade ao Amor, de um querido irmão aqui de Belo Horizonte, o Célio Allan Kardec de Oliveira, quando ele anota na introdução do seu livro que o sexo é uma atividade natural que remonta aos primórdios da vida no planeta e que nos reinos inferiores foi iniciado o período da reprodução sexuada, prosseguindo essa evolução até a espécie humana, na qual foram estruturados os órgãos genitais e sedimentado o instinto sexual. Então nós temos no sexo uma fonte inesgotável de prazer, de permutas de energias, de campo de procriação que dá início à família humana. Mas Deus, nosso Pai, aguarda que pelo nosso esforço, pelo nosso discernimento, nós empreguemos a inteligência e o livre-arbítrio para compreendermos o real significado da vida, bem como nosso papel de co-criadores no contexto da natureza. Portanto, nós precisamos evoluir da ignorância para a sabedoria, da animalidade para o amor. O sexo, aparentemente, está nos órgãos genitais, mas verdadeiramente ele reside na alma. Então, no caminho evolutivo, nós teremos de travar, ou o homem tem de travar, um embate íntimo, onde de um lado dominam os sentidos, o instinto, essa procura pelos gozos, e do outro lado o prazer associado ao sentimento de amor, capaz de produzir sensações reais de liberdade. Então, sexo é um legado sublime, concedido pelo Criador à criatura e, portanto, espera-se que seu emprego seja, repetimos, com dignidade e responsabilidade. Quando a gente usa a expressão vida e sexo, nós forçosamente recordamos o título da obra ditada pelo espírito Emmanuel ao Francisco Cândido Xavier, cujo lançamento foi em 1970. Então nós imaginamos, podemos recordar, porque muitos de nós já éramos adultos nessa época, como havia tabus na sociedade brasileira a respeito dos temas que foram abordados nesse livro, porque pouco se comentava abertamente sobre sexo, ou o tema, quando tratado, havia muita carga de preconceito e de reserva para abordar os assuntos. Então o livro trouxe tópicos como homossexualidade, amor livre, sexo fora do casamento, adultério, controle sexual, divórcio. Isso tudo com a visão do campo espiritual, ditada lá pelo Espírito Emmanuel, como dissemos, e a gente se recorda que nessa época as cenas das novelas televisivas, os conteúdos das revistas e até mesmo o comportamento das pessoas nas ruas ou nos locais públicos eram muito mais reservados. Essa obra, ela ofereceu, então, essa perspectiva de um espírito superior sobre esses inúmeros temas ligados à sexualidade, e ela deve ser considerada para nós espíritas, especialmente, uma grande referência, mas é também uma grande referência para qualquer pessoa de pensamento livre que deseja, na verdade, compreender a missão sagrada do sexo para a humanidade. Então, nós que vivemos as diversas fases, infância, juventude, maturidade, em cada uma dessas fases, a sexualidade, esse tema apresenta novas facetas em nosso pensamento e em nossa vivência como espíritos encarnados. E em função do nosso amadurecimento,
nós vamos caminhando nas experiências reencarnatórias. Então, a leitura e a releitura de vida e sexo em cada uma dessas fases da nossa existência, ela realmente e certamente auxilia a compreensão dos temas em função das diferentes percepções que nós temos em cada uma dessas etapas. Nós sabemos que, como fator de complicação, as facilidades tecnológicas que evoluíram de lá para cá contribuíram e contribuem enormemente para a divulgação do sexo como entretenimento, criando imensas dificuldades para pais e instituições de ensino estabelecerem limites para crianças e jovens. As uniões esponsalícias, os casamentos, com comprometimentos familiares duradouros, tornaram-se menos frequentes na nossa geração. Tudo isso e muito mais contribui para o incremento dos problemas relacionados ao sexo. E logo na introdução, Emmanuel, ele sintetiza 4 orientações para a humanidade. Ele diz assim: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. E não impulso livre, mas responsabilidade. Aí vem essa pergunta que o nosso colega fez antes de passar a palavra para nós. O espírito tem sexo? Olha, em primeiro lugar, antes da gente dar a resposta, nós precisamos compreender a nossa formação estrutural, a formação estrutural do ser humano, porque nós não podemos confundir espírito com perispírito com corpo. Para muitas pessoas ainda, o corpo físico, o meu eu, é a única realidade. O meu eu é o físico. A gente não, para essas pessoas, espírito, alma, um ser imaterial, algo imaterial em nós não existe. Julgam que espírito, essa palavra, se refere a algo que está fora de nós, um ser à parte do universo. Mas a doutrina espírita nos ensina, especialmente em O Livro dos Espíritos, que espírito é o elemento base da humanidade. Ele é derivado de um princípio inteligente e ele evolui desde reinos inferiores, desde o mineral, vegetal, animal, até alcançar o estágio hominal, o estágio de homem. Então, portanto, espírito não é matéria, espírito não tem forma, mas ele precisa comunicar-se com a matéria. O espírito, como está no Livro dos Espíritos, seria uma centelha, uma chama, uma fagulha. Não tem como definir a forma espiritual. E é através desse estágio na matéria que o espírito, esse princípio inteligente, ele progride para Deus. Ele se eleva, ele se purifica. E por isso, o Criador, nosso Pai, nos constituiu de um corpo fluídico para auxiliar essa comunicação com a matéria. E Kardec intitulou esse corpo fluídico de perispírito. É o que dá a forma humana ao elemento espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico, mas mantemos o nosso perispírito. E assim nós regressamos para o mundo material, onde nós nos preparamos para uma futura reencarnação, outra jornada no planeta Terra. Uma das funções desse perispírito é moldar o nosso corpo físico, e é justamente ao fazer esse molde que é possível identificar o gênero masculino ou feminino ao qual o espírito, aquela mônada celeste, aquela centelha divina, aquela fagulha de Deus, digamos assim, está associada em determinado momento da existência. Aí vem uma pergunta mais básica. O homem será sempre homem e a mulher será sempre mulher? Ora, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação organizada por Allan Kardec. Quando nós vamos lá na questão 200, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores que estavam auxiliando-o na codificação: tem sexo os espíritos?
A resposta foi assim: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Organização estava se referindo à forma, ao corpo físico e ao molde do perispírito, né, que produz esse corpo. Prosseguindo na resposta, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Então começa a se abordar a questão de sentimentos. Aí a questão seguinte, 201, foi elaborada assim: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos responderam: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Portanto, através dessa resposta, nós já temos saciado aquela pergunta que nós fizemos anteriormente, que os homens não serão sempre homens, nem as mulheres serão sempre mulheres. Ou seja, o espírito que anima o corpo masculino vai ser o mesmo espírito que em outra experiência vai animar um corpo feminino e vice-versa. Na questão 202, que foi a terceira da sequência, Kardec indagou: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Aí vem uma resposta realmente de grande elevação, né, e filosofia para a gente poder pensar. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, o sexo ser masculino ou ser feminino não tem muita importância ou nenhuma importância para o plano superior. O que importa é como que o espírito vai se comportar durante aquele período que ele estiver passando pela prova como homem ou pela prova como mulher. É o mesmo que a gente perguntar: é mais importante ser rico ou ser pobre? Tanto faz. Tudo são provas que nós temos que nos sujeitar para ascendermos até Deus, para nos iluminarmos, para poder haver o nosso progresso espiritual. Então, os espíritos, na verdade, o espírito em si, ele não possui uma polaridade sexual, ou seja, o espírito, essa centelha divina, ele é, por assim dizer, assexuado. Aí vem a pergunta: mas nas obras mediúnicas, nas sessões de intercâmbio com os desencarnados, os espíritos não se apresentam com a forma masculina ou feminina? Às vezes tem narrativas que eles estão enamorados uns dos outros, vivendo na condição de esposos. Aí nós encontramos uma explicação de Kardec na Revista Espírita de 1866, do mês de janeiro, quando Kardec disse assim: sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e os hábitos terrenos. Então, a experiência em determinado corpo masculino ou feminino, ela acompanha o psiquismo do espírito. Mas o espírito, vamos dizer, no campo espiritual, o perispírito, ele pode ter até a forma masculina, mas ele não tem o órgão material para poder usufruir da prática sexual. Então, pode acontecer que um espírito realmente percorra uma série de existências no mesmo sexo, e ele vai, por causa disso, conservar esse caráter, esse psiquismo de que eu sou homem ou eu sou mulher. Isso vai ficar nele impresso. E somente quando ele chegar a um certo grau de adiantamento, ou seja, a partir do momento que ele não precisar mais reencarnar em corpos tão materializados, é que essa influência da matéria sobre o seu psiquismo vai aos poucos se apagando ou se apagar completamente. Então, Kardec alude à inversão da libido desencadeada na reencarnação quando há uma troca de corpo físico do masculino para o feminino. E ele explica, né, que
essa ocorrência poderia, inclusive, explicar alguns casos de homossexualidade. Então vamos ler aqui o que foi registrado ainda nessa Revista Espírita de janeiro de 1866. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corporal. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Mudando de sexo, poderá então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Super claro e de uma grande sagacidade essa colocação de Kardec, ou seja, o meu psiquismo está acostumado a ser homem, ser homem, ser homem, ser homem, numa encarnação, na outra, né? Envergando aquele traje masculino. De repente, por motivos que vamos ainda provavelmente abordar, fomos transferidos para um corpo feminino. Quando estamos no corpo feminino, o nosso psiquismo não muda automaticamente. Ele vai conservar as impressões. Então, eu posso estar num corpo feminino e com desejos como se eu fosse homem, e vice-versa. Ora, se isso acontece, é porque faz parte da evolução, faz parte da sabedoria divina, faz parte até das dores pelas quais o homem e a mulher precisam passar, até mesmo para que haja valorização de ambos os gêneros. Então nós até alertamos, né? Os homens que hoje tratam as mulheres com degradação e vice-versa, que fiquem alertas, porque poderão voltar em encarnações futuras justamente envergando o traje carnal que estão menosprezando. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz uma coisa interessante, ele fala que a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. É isso que nós acabamos de dizer, né? E que a humanidade compreenderá aos poucos o que é normal e o que é anormal. E que essa normalidade e essa anormalidade vão deixar muito a desejar quando nós enfocarmos simplesmente pelos sinais morfológicos. Então nós não podemos, ou pelo menos não devemos, encarar esses casos de alternância de sexo na morfologia como sendo casos absurdos. Então, por essa explicação tão lógica e tão divina, nós podemos sim começar a quebrar os nossos preconceitos contra as pessoas que têm trejeitos, né? Homens com trejeitos femininos, mulheres com trejeitos masculinos, são experiências reencarnatórias, muitas vezes provas que esses espíritos estão tendo de passar, porque talvez preferissem permanecer com o seu gênero, com a polaridade que estavam, mas precisam ser submetidos a essa mudança, ou muitas vezes eles mesmos, né, escolhem a mudança para poder experimentarem essa nova experiência e valorizarem a vida ainda mais. Então, através desses milênios que o espírito passa por essas reencarnações sucessivas, ora em posição de femininidade, ora em condições de masculinidade, Emmanuel explica no Vida e Sexo que o espírito sedimenta o fenômeno de bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as pessoas. Então Emmanuel explica que nós temos tendências bissexuais, porque nós passamos por estágios masculinos, por estágios femininos, e isso fica no nosso íntimo. Não queremos dizer com isso que sejam manifestações ostensivas, mas estão, às vezes, recônditas, né, escondidas no nosso psiquismo.
Então, Emmanuel diz que homem e mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Raramente vai ser um viés só, vai ter os dois, vai ter componentes dos dois. E que essa troca de sexos, muitas vezes, vai acontecer devido a imperativos particulares, necessidades de resgates, obrigações regenerativas que cada um de nós possamos ter, ou por necessidades evolutivas com concordância do espírito que está reencarnando. Aí vem a pergunta, então, afinal de contas, os espíritos desencarnados fazem sexo? Ou seja, existe relação sexual entre eles? A resposta é não. Não há prática sexual da carne, porque, segundo o que Kardec registrou ainda nessa mesma revista espírita, ele disse assim: as almas ou os espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Os sexos só existem no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns com os outros, razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Mas vamos abrir aí um porém. Não existe a prática sexual materializada, né? Perispírito com perispírito, isso não vai acontecer. Mas, na obra Forças Sexuais da Alma, do autor Jorge Andréa, ele afirma que nós não podemos confundir atividades sexuais ligadas aos órgãos físicos com as energias sexuais que nós carregamos no nosso espírito e que podem ser, inclusive, canalizadas para a criação e a construção de coisas belas e úteis. Então, as pessoas que mantêm uma vida digna e ética dentro dos princípios morais postulados pelo Cristo, a readaptação no mundo espiritual vai ser relativamente tranquila. Agora, uma desencarnação prematura, ou até para os que não se encontram em um certo nível de evolução espiritual, aí o processo pode ser doloroso. Vamos ver o que diz aqui o Livro dos Médiuns. Nos espíritos inferiores, ou seja, que estão com atraso moral, o perispírito aproxima-se da matéria, ou seja, o perispírito é mais denso. E é por isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena. Ou seja, um espírito atrasado, encarnado, quando ele desencarna, ele leva junto toda a atração, todo o afeto, toda a sensação que ele sente e prazer que ele sente de viver no mundo material. Ele não se desprende totalmente do mundo material. Então, prossegue o Livro dos Médiuns. Persistência das ilusões da vida terrena que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase, poderíamos dizer, a mesma sensualidade. Embora, então, entre eles, as paixões, quer dizer, os sentimentos desequilibrados, não existam materialmente, persistem no pensamento, essas paixões, e os espíritos atrasados, que podemos ser nós ainda, né, sofrem com isso, pois são atraídos pela afinidade por locais aqui na Terra onde predomina a sexualidade desvairada. Mas, por não terem mais o corpo físico, são impedidos do intercurso sexual. Então, impedidos de saciarem a sua libido, esses espíritos desencarnados, eles buscam se sintonizar com casais aqui na Terra que são moralmente pervertidos e absorvem as emanações psíquicas liberadas durante a conjugação carnal. É como se eu fosse, por exemplo, viciado em tabaco, né, no fumo, e eu não tenho mais uma forma de eu usar o cigarro material e saciar aquele desejo. Então eu me aproximo dos que estão fumando e fico tentando sentir psiquicamente aquelas sensações
da aspiração da fumaça. É como se fosse algo similar a isso. Então, esse tipo de relação sexual no campo espiritual, pelo psiquismo, ela é frustrante, ela é perturbadora, porque são mais mentais do que físicas e dão lugar, de acordo com o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, né, o Espírito, pelo Divaldo Franco, a processos de loucura e perversão. Então, infelizmente, esses locais onde há perversões sexuais, motéis, locais equivalentes, onde há esse tipo de exploração sexual, é muito frequentado por essas entidades em atraso. Mas no mundo espiritual, os casais que realmente se amam, eles vivem um relacionamento afetivo espiritual, mesmo porque, se nós imaginarmos a nossa evolução como espíritos, a nossa pureza espiritual, não é? Como é que disse lá Jesus na sexta bem-aventurança anotada por Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então essa visão de Deus é uma visão de percepção espiritual, não é visão física. Então é uma ascendência, essa pureza é alcançada quando nós vamos nos livrando das nossas mazelas morais. E é assim que o espírito, no futuro, o espírito puro, ele não precisa mais praticar sexo, porque ele vai praticar o amor mais sublimado e vai se saciar com isso. Então a sexualidade é algo voltado ao nosso campo material. Muito bem, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, como se fosse isso, não é? Então a energia sexual, ela é um recurso da lei de atração que nós carregamos em nós. São potencialidades criativas que vêm desde a nossa criação, né? Que vertem da criação divina para a sustentação de todos nós. E todas as civilizações da Terra, na verdade, elas se levantaram em função dessa viagem nossa de sublimação, usando essa energia sexual que nós vamos criando as coisas e fazendo, através da procriação, a manutenção da espécie humana. Ora, muito bem, à medida que o espírito evolui, deve aumentar no seu psiquismo, no seu ser, o discernimento e a responsabilidade. Deve haver maior controle moral e emprego digno da sexualidade. Muito bem, mas nós temos também algo chamado carga erótica, que Emmanuel explica lá no livro Vida e Sexo. O que é essa carga erótica? É justamente esse acúmulo das experiências sexuais vividas ao longo das várias reencarnações, desde a época que nós estávamos muito mais animalizados, desde a época em que nós ainda não conquistamos a razão, o raciocínio. Então essa carga sexual, essa carga erótica, que vai gerenciar os nossos impulsos genéricos, nós trazemos ela conosco. Nós então transportamos, e isso vai custar para nós assim um esforço muito grande para que a gente se liberte dela, porque vai ser à custa de experiência e à custa de trabalho. Então, é preciso que a gente compreenda que nós não nos achamos, nesse campo da sexualidade, diante de um despenhadeiro para as trevas. Nós estamos, ao contrário, vivenciando uma fonte viva de energias que a sabedoria do universo colocou para nós no laboratório das formas físicas, nessa usina de estímulos espirituais, para que a gente possa exercer as tarefas que nós esposamos em regime de colaboração mútua. E assim nós começamos a nossa história de integração, de união entre as pessoas, da fase do namoro, casamento, onde inicia a nossa comunhão sexual, que existe, como o próprio Emmanuel diz, um suave encantamento no começo, né, das uniões, e que nós vamos encontrar muitas vezes nesse caminho pessoas com as quais nós já havíamos nos relacionados anteriormente em encarnações pregressas.
Não quer dizer que sempre vai ser assim naturalmente, mas existem essas possibilidades e muitas vezes há um fenômeno que nos chama a atenção, que é a aproximação por influência espiritual de espíritos com os quais nós tivemos ou exercemos muitas vezes no jogo afetivo, em experiências pregressas, nós exercemos ações que não foram boas, foram desequilibradas, que não foram sublimadas. E esses espíritos se aproximam de nós justamente numa determinada encarnação para que a gente possa, tendo-os como cônjuges, como namorados, né, como parceiros sexuais, para que a gente possa rever as nossas atitudes do passado, ou muitas vezes Emmanuel traz para nós que eles chegam para colaborar conosco em nosso compromisso na paternidade e na maternidade, ou seja, nesse jogo afetivo que nós trazemos aí de lembranças, de memórias de vidas anteriores, muitas vezes parceiros e parceiras vêm ao nosso seio familiar na condição de filhos e de filhas. E assim, o que acontece? Esses filhos ou filhas e os próprios pais genitores têm no seu psiquismo ainda lembranças que estão ali ocultas dessa carga erótica, dessa aptidão, desse desejo por aquelas criaturas. Então não é que há um desejo sexual entre pai e filho, ou mãe, né, pai e filha, mãe e filho. Não se trata disso, mas se trata de atrativos que Emmanuel explica que são arrastamentos da criança que muitas vezes faz com que a criança penda para o pai ou para a mãe. São tendências trazidas de instâncias, de encarnações anteriores. Então, nesse livro Vida e Sexo, nós consideramos que muitas coisas que nós lemos nesse livro são interessantes e são abordadas em outras obras também. Mas há 2 capítulos que nós consideramos muito interessantes, que são os capítulos que falam das vinculações e o que fala das desvinculações, que nós vamos tentar resumir aqui. O que são as vinculações? Justamente isso. É que com frequência, mas não sempre, as filhas inclinam-se mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto os filhos se pronunciam por mais aproximado afeto para as mães. Então nós temos que recordar que a estrutura psicológica que ergueu o destino de todos nós tinha ingrediente sexual em todas as pessoas e que nós tivemos realmente relações, inclusive poligâmicas. Então nós herdamos espiritualmente nós mesmos as nossas raízes no renascimento físico. E nessa posição de filhos e filhas, muitas vezes nós topamos com companheiros que já tivemos experiências sentimentais anteriores. Ora, é claro que nós estamos falando aqui, isso não é generalizado, mas é uma forma de Emmanuel trazer à nossa atenção essa questão. Ou seja, espíritos que nós temos contas a acertar nesse campo do sentimento, da sexualidade. Então nós podemos concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer sentido do progresso, né, solicitam de nossa parte providências e previdências, como ele diz. É preferível prevenir, é preciso prevenir e é preciso ter medidas educativas para lidar com os filhos nesse sentido. Então, esses remanescentes de grandes afeições, que muitas vezes foram desequilibradas, foram menos felizes, né, trazidos de outras instâncias, de encarnações anteriores, vão mostrar muitas vezes essas inclinações que nós vemos nas crianças que estão matriculadas no nosso seio familiar. Aí Emmanuel começa a explicar o capítulo da desvinculação. Ora, se no seio familiar Deus permitiu que houvesse novamente esse encontro para essa
esse início de correção, muitas vezes também aquele reencontro no palco da família vai ser justamente para que haja o desligamento, o rompimento desse elo, que Emmanuel diz que habitualmente enverga o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Ou seja, um espírito com quem eu tive ligações no passado, claro que eu estou no esquecimento da minha vida passada, reencarnado eu não me lembro quem eu fui, eu não lembro a relação que eu tive com aquele espírito que hoje é irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, não me recordo, graças a Deus. Deus, o Pai nos concedeu, né, essa graça do esquecimento após a nossa reencarnação. Mas no campo psíquico, no campo vibracional, no campo fluídico, nós sentimos uma forte conexão, às vezes, nesse sentido que nós explicamos, e diz Emmanuel que a sabedoria divina concede às criaturas tempo e condições renovadas para a preparação gradual da desvinculação. Então é lógico que nem todo filho que aparece no lar está categorizado da forma como nós colocamos aqui, com esses vínculos anteriores. Mas há lares que são pousos de desligamento, ou seja, vai ser criado ali um clima ideal para haver o rompimento dessas relações. E como é que isso vai funcionar? Vai funcionar justamente, por exemplo, quando os filhos elegem novos parceiros para a sua vida afetiva. Então, muitas vezes a gente vê o pai ou a mãe preocupado ou insatisfeito com o filho ou a filha se unindo numa outra relação, e são escolhas que muitas vezes quem está no campo da paternidade ou da maternidade é obrigado a assistir, tem que aprovar aquele relacionamento e muitas vezes sofre, né, para entregar a jovem ou o jovem a outra criatura, mas está nesse movimento, como diz Emmanuel, a renúncia à companhia de antigas afeições. Então olha como é que o Espiritismo abre o nosso campo de percepção da formação da família, da influência do sexo em nossas vidas, não apenas no campo das formas, do corpo físico, do perispírito, mas também no nosso campo psicológico. E essa dilaceração psíquica que acontece, por exemplo, entre o pai entregando a filha ou a mãe entregando o filho, isso vai ser justamente um processo divino a bem do relacionamento de todos esses espíritos. Então nós estamos aqui pensando se o nosso tempo já está chegando no final. Nós gostaríamos de ler aqui e comentar um pouco uma mensagem maravilhosa do Espírito Emmanuel, do livro Correio Fraterno, intitulado Sexo e Disciplina. É claro que fazemos aqui antes um parêntese dizendo que nós, de forma alguma, conseguimos abordar todos os temas que está na obra Vida e Sexo, que são inúmeros. Quando nós fizemos aqui um apanhado dos assuntos para trazer aqui para os irmãos, para as irmãs, nós falamos, vamos ter que ceifar muitas coisas, porque senão nós vamos ter que ficar falando horas e horas e horas, porque é muito assunto. Trouxemos à baila aquele que nós julgamos mais interessantes, mas achamos que essa mensagem de Emmanuel, que vai nos ajudar a encerrar o estudo, ela vai ser fundamental para guiar o nosso pensamento nessa fase de encerramento. Vejamos, diz ele no livro Correio Fraterno, no capítulo 55, intitulado Sexo e Disciplina. O sexo na Terra muitas vezes é apontado à conta de porão emotivo. Dele se ocupa a imprensa, nas tragédias passionais, como se extraísse uma chaga, e muitos religiosos lhe definem as manifestações como efeitos do mal. Entretanto, é no sexo que a vida cunha passaporte ao renascimento, acalentando a bênção do lar. Através dele, retomamos o fio de nossas experiências, recebemos o carinho dos pais, abençoamos a esperança dos filhos e recolhemos
precioso estímulo para a luta, mas é igualmente por ele que forjamos perigosas obsessões e abusos inomináveis, criando para nós mesmos a sombra da loucura ou a grade da delinquência. A bondade divina nolo concede como portal de luz. Em muitas circunstâncias, contudo, atravessamo-lo, tomados de paixão, como se densas trevas nos envolvessem. Isso acontece, no entanto, à face da ignorância deliberada com que nos conduzimos no assunto. Estabelecemos medidas seguras para evitar essa ou aquela calamidade e cultivamos minuciosa atenção nesse ou naquele círculo da existência. A vacinação preserva a saúde física. A polícia rodoviária previne desastres. Diques governam cursos d'água. Máquinas poderosas controlam a força elétrica. Nossos jovens são escrupulosamente examinados em noções de física ou de matemática. Tiramos radiografias relativamente perfeitas das vísceras e dos ossos. Contamos o número de hemácias numa gota de sangue. Sabemos prever com exatidão o próximo eclipse do Sol. Todavia, em matéria de sexo, quase sempre as impropriedades aparecem de chofre, sem qualquer profilaxia, ou seja, tratamento, de nossa parte. É necessário, assim, saibamos atender à educação do caráter, para que o caráter não se transvie. Lembremos-nos de que a natureza, retratando as leis de Deus, não guarda qualquer capricho. As estações do tempo funcionam com regularidade há milênios. A gravitação é a mesma para justos e injustos. Tudo na criação é trabalho e ordem, evolução e obediência. Reconhecendo-se desse modo que os valores emocionais vigem por nossa conta, toda vez que o sexo eclode sem disciplina, o naufrágio moral surge perto. Cabe, pois, aqui recordar as palavras do Mestre Divino. Não é o que entra pela boca que contamina as criaturas, mas sim o que lhes vem do coração. E, sem dúvida, o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. Assim, meus irmãos, nós vamos encerrar momentaneamente a nossa fala para que a gente possa, dentro do programa, passar a compartilhar com os companheiros das discussões aqui acerca do tema. Marcelo, que excelente abordagem. A forma primorosa como você trouxe a codificação com narrativas tão importantes para que nós nos lembremos, né, que Kardec teve esse cuidado de explicar situações tão delicadas, tão sutis, e que ainda estamos tão envolvidos com preconceitos, né, acerca do tema. Ainda há muito preconceito e a gente tem que debelar essa malta, né, de preconceito que nos cobre. Gostei muito de você ter trazido os livros do Emmanuel, né, e do Manuel Filomeno de Miranda, que são duas grandes referências, né? Sexo e Destino, Sexo e Obsessão, enfim, coisas incríveis. Eu quero recortar aqui um comentário da nossa vice-presidente, a Margarida Gadelha, onde ela diz: volte para dar continuidade a este assunto. E agradece a sua reflexão. Nós deixamos aqui um abraço para a nossa querida Margarida, uma irmã muito, muito querida por todos nós. E eu tenho aqui, eu vou destacar um comentário do Luiz Horta, que ele faz a pergunta seguinte para você. Eu vou fazer essa pergunta e depois o Jorge traz uma nova abordagem, tá? Luiz Horta diz assim: e os sonhos eróticos? O que pode dizer? Por que temos esses sonhos? Bom, penso eu que nós estamos carregados, né, dessas energias sexuais, nós temos essa carga erótica
as lembranças de todas as nossas experiências anteriores, elas não deixam de estar conosco, né? As nossas aptidões, essas energias que nós carregamos no campo da sexualidade. E o sonho, como eu disse, eu não sou psicólogo, mas ele é uma válvula, né? O sonho, se a gente fosse caminhar para o lado freudiano, a gente iria dizer que justamente são válvulas de escape entre o ego, o superego, e aquele momento em que a gente vai trazer à tona lembranças ou desejos que nós precisamos, às vezes, passar por eles sem que possamos fazê-lo no campo físico, sem que possamos nos expressar com pessoas. Então, às vezes, a gente, por exemplo, se nós temos um desejo por alguém, os sonhos podem ficar sobrecarregados, né, no campo erótico. Então, penso eu, né, na minha ignorância, que são válvulas que nós temos por benefício, ou muitas vezes pode ser realmente um campo de aproximação espiritual ou de recordações de vidas pregressas que nós vivenciamos. Isso é verdade, viu, Marcelo? Tem muito do nosso histórico, né, espiritual. Como você bem destacou, que nós peregrinamos, né, morfologicamente falando, entre um corpo masculino ou um corpo feminino, e às vezes essa lembrança, né, esse sentimento, né, muito embora que seja material, ele ainda fica ativo no nosso psiquismo e também no nosso perispírito, que guarda, né, todas essas lembranças. A gente não pode esquecer desse agente do nosso ser espiritual divino, que é o perispírito, que traz todos esses recortes de nossas muitas existências, né? Jorge, contribua com as perguntas, amigo. Marcelo, você pode estar até acostumado a elogios, mas eu não posso me furtar a me colocar pela maneira construtiva e, vamos dizer assim, pacificadora com que você abordou o tema. Não é um tema simples de ser colocado. E você soube filtrar, tocar todos os pontos, as variáveis, e colocou isso sem preconceito e dentro do respeito doutrinário. Isso me encantou. Você está de parabéns, que eu já vi muita gente fazer essa abordagem e fazer abordagem que fica a desejar com todo respeito. Você foi primoroso e eu fiquei encantado com você. É por isso que eu vou ratificar a posição da nossa vice-presidente, Margarida Gadelha, que o senhor precisa retornar para dar continuidade ao temário. O Marcelo, dentro da sua observação com relação ao sexo, seria possível que você poderia me esclarecer esse aumento exagerado que a mídia tem colocado, de certa forma, é uma verdade, o feminicídio? Porque o sexo masculino muitas das vezes agride de uma forma desumana o sexo feminino. Porque os sexos não se tornam parceiros. Em que sentido você pode nos esclarecer que essa sua palestra, essa sua fala, possa aclarar a mente do sexo masculino de que somos irmãos, só ocupando vestes distintas provisoriamente? Bom, vamos ver se eu serei capaz de abordar um assunto tão atual e tão delicado, né? No campo que vai satisfazer aqui as nossas expectativas. Uma coisa eu tenho para mim, que hoje nós temos muito acesso a feminicídio porque uma cobertura muito mais ampla de uma mídia nova que é a mídia pessoal, ali os vizinhos filmando e julgando para a internet, comunicando com a imprensa. Ficamos pensando se no passado, antes da gente ter a internet, o celular, se não era a mesma coisa, a gente só não ficava sabendo. Esses dramas vividos vamos falar, né, pelos espíritos que estão envergando o corpo feminino nos seus lares. Aquele drama escondido.
penso eu que esses espíritos masculinos que estão embrutecidos, eles desconhecem totalmente qualquer princípio de mínimo de amor, de respeito e de valorização, porque veja bem, a mulher não vem ao mundo para satisfazer ou saciar o homem. Isso é coisa lá da barbárie da Idade Média. A mulher, há muito tempo, há muitas décadas, ela ocupou o seu lugar na sociedade, ela ocupa o seu lugar na família. E se nós temos ao nosso lado uma companheira que, ao nosso olhar, não deu certo, é porque faz parte das provas, faz parte das expiações pelas quais nós temos de passar. Nós estamos falando aqui num campo evolutivo de um tópico muito importante que se chama dor. Numa palestra que nós fizemos sobre um outro assunto em dias para trás, nós mencionamos o fato do cãozinho, de um cãozinho de estimação de um grande amigo nosso ter tido câncer de pulmão. Aí nós ficamos pensando, né? Como é que um cão... Por que o cão precisa ter câncer de pulmão? Que mal ele fez para ele ter que resgatar no corpo físico dele com um câncer de pulmão? Ele não fez mal nenhum. É porque a dor faz parte do processo evolutivo e ponto final. E isso não é só no campo material, é no campo sentimental. Então, muitas vezes, esses companheiros, eles estão usando dessa energia embrutecida, dessa vantagem que eles têm, que a mulher, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não vai fazer, porque é um campo muito mais intuitivo, muito mais delicado. Mas nós sabemos que a mulher também, ela tem a sua força própria, a sua autoridade, ela nos ajuda a corrigir o nosso caminho ao longo da vida. Então, muitas vezes, na nossa prepotência, nós achamos que estamos certos e que estamos certos e que elas têm que ser nossas escravas. Isso é uma barbárie completa. Então, esses espíritos que estão cometendo agressões veladas que saem aí para todo mundo ver, ou as que estão fazendo de forma escondida, né, de forma oculta, eles não ficarão livres, né, do efeito muito forte que haverá da lei de Deus, da lei de causa e efeito. Vão ter que arcar com as consequências de todos os crimes, sejam psicológicos, sejam agressões físicas que estiverem perpetrando. É o que eu pensei aqui, não sei se saciou a pergunta, né? Foi dirigida. Marcelo, é muito profundo. Na verdade, você foi bem objetivo, como sempre. A doutrina espírita, eu acho que tem um papel importante na construção de uma sociedade melhor. Esse esclarecimento que você pontuou, de que somos espíritos revestidos momentaneamente de uma roupagem transitória e que tende a ser superada, a gente tem que respeitar, porque o homem de hoje pode ser a mulher de amanhã. Então é preciso você respeitar. Respeitar as escolhas, as experiências, as opções sexuais. Nós, como espíritas, nós precisamos esclarecer para que haja menos preconceito na nossa sociedade. Nós estamos aqui de passagem. Não é para a gente construir nada, é para aperfeiçoar. Esse mundo não é nosso. Eu não vim aqui para ficar. Então, esse conceito de finitude deve pertencer a nós para que nós possamos abraçar com zelo o conceito de imortalidade que nos fortalece perante a eternidade. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Marcelo, eu quero fazer só mais 2 comentários aqui. Primeiro, da Sueli Pinto, que ratifica também os comentários da Margarida, dizendo que esse tema merece um estudo com várias lives. E tem um comentário aqui do Adélcio, eu acho que houve uma interpretação equivocada, sobre a mídia não exagera no feminicídio. Ele existe e a imprensa precisa reportar. E eu concordo com o Marcelo. Nós não estamos aqui nos posicionando contra o papel da imprensa, porque é de uma relevância fora do comum. O que o Marcelo comentou, Adélcio, é que nós somos veículos de comunicação, além da imprensa, e que muitas vezes
nós reportamos os fatos de uma rapidez tão grande que não dá tempo nem de se analisar as situações da forma mais variadas possíveis. Mas é muito bom o seu comentário. Sim, claro. Veja bem, eu não disse que a imprensa exagera, eu quis dizer que hoje nós temos abundância de informação sobre isso, porque qualquer particular vai mostrar. Eu só quis salientar que no passado não tinha isso. Então, ainda bem que nós temos isso hoje, e eu fico extremamente surpreso de que muitos homens ainda continuam efetuando, né, crimes de feminicídio, sendo que eles mesmos estão vendo que está tudo sendo mostrado pelas mídias. Então não quis dizer que houve exagero, não, ao contrário, é pouco, tem que mostrar mais. Excelente, Marcelo. Eu vou te explorar mais um pouquinho, Marcelo, já que esse tema é tão delicado, tão sutil. Eu quero que você faça a nossa prece de encerramento, em agradecimento a Deus por esse tema tão necessário e importante para a nossa evolução, para a compreensão de todos nós, espíritos. Por favor, Marcelo. Muito bem. Então vamos todos nós, de olhos cerrados, se possível, vamos elevar o pensamento até mais alto e vamos buscar na figura do Mestre Jesus o amparo, a luz que nós necessitamos, não apenas para o nosso pensamento, mas também para os nossos sentimentos, para o nosso coração, que Ele, com a sua brandura e com as suas vibrações, que muitas vezes chegam até nós através dos seus mensageiros, através de uma frase que nós lemos num livro, numa revista, numa cena televisiva, num ambiente de trabalho, que a gente seja sensibilizado com essa paz, com essa luz, e que nós nos tornemos pessoas cada vez mais brandas, buscando a pureza espiritual, e que os companheiros que se encontram hoje, ou companheiras em sofrimento, por razões ligadas a isso que nós abordamos, que procurem fortalecer a sua fé e que procurem, através de leituras e do trabalho do bem, da prática caridosa, encontrar o amparo espiritual e a paz que necessitam para si próprios. E assim nós vamos caminhando juntos e, antes do encerramento, vamos desejar que essa paz esteja em todos os lares e em todos os recantos de todos os irmãos e irmãs que puderam nos acompanhar hoje. Muito grato no nosso coração pela oportunidade de estar com todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, ratificamos nossa gratidão, Marcelo, pela forma delicada, generosa como você trouxe esse tema, só enaltecendo o comentário aqui do Jorge, que realmente foi muito bonito o que você fez, e isso não é um elogio, é só um reconhecimento, viu, amigo? Jesus continue nos abençoando e agradecemos a companhia de todos vocês, meus irmãos, conosco, deixando os sinceros votos de muita paz, harmonia e saúde para todos que estão conosco e que não estão, evidentemente, que estarão assistindo em outro momento essa live. Jesus nos abençoe e o Espiritismo em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro. Muita paz.